Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilhas Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, a espiritualidade de nosso fundador, Pai Seráfico São Francisco de Assis, de levar Cristo, a boa nova, de maneira simples, singela, mas com muita alegria. Lá você encontra texto, você encontra vídeos, biografias, curiosidade e muito mais. Aproveitando, faça um convite para vocês conhecerem a nossa fraternidade. A nossa fraternidade que está espalhada por esse mundo afora há mais de 800 anos, na forma secular, na forma terceira, levando Cristo e a Boa Nova. E, dando continuidade, vamos falar sobre a história da Ordem Franciscana Secular, que está aqui nesse livro Manual para Assistência da Ordem Franciscana Secular e a Juventude Franciscana. E o capítulo que vamos ler hoje vai falar sobre os aspectos significativos dos penitentes franciscanos. E se der tempo a gente vai falar sobre dar continuidade, sobre a regra dos penitentes franciscanos. 2 pontos. Então vamos lá. A base da espiritualidade dos penitentes, como aparece na primeira carta aos fiéis, está em viver segundo o Espírito. Numa lista de 57 irmãos da Fraternidade de Bolonha, que chegou até nós, aparece o papel social e a profissão exercida por cada um dos que se consideram membro de uma ordem, com privilégios e isenções, alguns próprios da ordem da penitência, outros que lhe foram concedidos pelos papas. Isso confirma não se tratar de uma simples confraria. Então aqui a gente já observa, isso aqui vai dar um clima de tensão, de conflito, mais lá na frente, certos privilégios. Eu não sei se esses privilégios já entram aqui, mas vai entrar certos privilégios que vai fazer causar muito problema pelo seguinte, porque muita gente vai entrar na ordem para se aproveitar desses privilégios. E outro problema é que muitos da nobreza vão abraçar a ordem com essa intenção dos privilégios. Claro que não todos, algumas pessoas. Porque a gente sabe que em qualquer profissão ou em qualquer grupo existem as boas pessoas intencionadas e existem as más intencionadas. Então aqui pelos privilégios a gente vai observar, no primeiro momento, não o problema, mas no desenrolar da história a gente vai ver como isso deu dor de cabeça à igreja. Vamos lá. O primeiro ponto devia-se viver em comunhão eclesial, exame a respeito da fé aos que pediam ingresso. E da mesma maneira, no memorial, faz alusão aos bispos. Segundo ponto, a fraternidade é considerada como fonte de espiritualidade e santidade. Terceiro ponto, o amor a Deus e ao próximo fará com que muitas fraternidades que possuam bens móveis e imóveis manifeste seu compromisso na linha da misericórdia, com obras concretas como hospitais, dispensários, entrepostos para alimento e roupa para os pobres peregrinos. Isso é muito interessante, que um dos trabalhos caritativos que surgiram nas cidades, nas áreas urbanas, era muitas das vezes iniciativa da própria Ordem Terceira. E a gente sabe que na Ordem Terceira existiam as pessoas simples, mas também existiam pessoas ricas, pessoas da nobreza, pessoas da burguesia. Então, muita gente se reunia para dar essa assistência caritativa, principalmente aos excluídos, aos mais pobres, aos mais miseráveis.
Muitas cidades e associações civis ofereciam aos penitentes franciscanos, devido à sua honestidade, o governo e a gestão de obras sociais e caritativas. O penitente não dispunha de arma, eram como que objetores de consciência e não faziam juramento de fidelidade. Tais fatos contribuíram para fazer desaparecer o regime feudal e para evitar rivalidades e guerras tão frequentes naquele tempo. O governo das novas comunas lutaram contra estes privilégios e impuseram aos penitentes franciscanos a obrigação do serviço civil pela sua capacidade e honestidade. Então a gente vê que uma das características dos terceiros penitentes era a paz, era não pegar em armas, né? E isso acontecia de cidade em cidade. E naquela época era comum existir conflito entre cidades. Era comum uma cidade guerrear contra outra cidade. Então, havendo fraternidade de penitente em inúmeras cidades, aos poucos isso ajudou muito a ter aquela consciência pacífica de diálogo, né? E evitando esses conflitos. A ascensão do Fórum Civil fazia com que os penitentes franciscanos fossem julgados somente por um juiz eclesiástico. Procuravam-se resolver as pendências no interior da fraternidade. De outro modo, eram levados a bispos diocesanos. Aqui a gente já começa a ver os privilégios, né? Claro que a intenção era boa, mas nem sempre a pessoa que buscava a ordem tinha uma boa intenção. Se pedia que todos os penitentes fizessem seu testamento antes da profissão, para evitar desavenças e divisões nas famílias, e também para impedir que o senhor feudal se apropriasse dos bens do cidadão. Se esse morresse sem testamento, nesse caso, se esse morresse sem testamento. Outro ponto. Durante um processo, os penitentes tinham um indulto de poderem ser admitidos aos sacramentos, ofícios divinos e sepulturas eclesiásticas. Olha os privilégios. Os terceiros franciscanos deviam buscar a reconciliação com todos, viver na paz e trabalhar por ela. Eram instados a agir segundo a justiça e reconciliar com a justiça mediante a restituição e quitações de débito. Aquela questão da boa apresentação, né? Do bom testemunho, de ser coerente com os princípios evangélicos, com os princípios franciscanos, né? Dar o testemunho. Então, no primeiro momento, essas orientações e esses privilégios tinham uma boa intenção. Era acolher, dar assistência ao penitente, que infelizmente no desenrolar da história, quando a gente vai ver mais lá na frente, muitas pessoas usaram de forma tendenciosa e maldosa para o seu próprio benefício. E aqui falando sobre a regra dos penitentes franciscanos, tem uma observação que eles falam o seguinte: o memorial de 1228, com 39 artigos, é o texto revisto que conhecemos como Memorial de 1211. Tanto no Memorial de Gregório IX, como a regra de Nicolau IV, com 20 capítulos, e na regra de Leão XIII, são detalhados alguns dos aspectos da vida franciscana, de como acolher os que querem entrar na fraternidade, do hábito que se deve dar, do modo de emitir a profissão, e todos esses aspectos particulares são indicados em cada uma das regras transcritas no apêndice. A espiritualidade deste movimento penitencial, que deseja seguir a forma de vida dada por São Francisco, pode ser assim sintetizada como uma vida de penitência, de jejum, abstinência e obra de misericórdia. Vou repetir novamente: penitências, jejuns,
abstinências e obra de misericórdia. Isso aqui é que caracterizava muito o penitente franciscano e outros penitentes que existiam naquela época. Aqui fala das estruturas que vêm desde o começo, né? Olha aqui, quais são as estruturas? Do acolher, para quem quer entrar na fraternidade, do hábito, que é muito falado, né? Como se deve usar, e o modo de emitir as profissões. Sempre foi bem organizado. Os frades sempre deram o seu melhor na formação, na estrutura, que aos poucos esses irmãos penitentes foram assumindo e hoje são totalmente independentes. Mas sempre com a bênção de Francisco e a graça de ter um religioso como guia. E que cada dia mais se unifica essa família, né? Então a gente vê que até Leão XIII, ali foi que realmente foi orientado a deixar de lado o uso do hábito terceiro. Já que somos irmãos seculares, devemos agir tal como, pois não somos religiosos consagrados, né? Irmãos consagrados e nem irmãs consagradas. Somos leigos seculares, franciscanos seculares. Claro que é bom se identificar. Para você se identificar, baixe um cordão, um tal. Se você quiser usar um cordão discretamente, também não existe tanto empecilho. Mas uma veste marrom, um símbolozinho que a gente tem, né, da UFS, que a gente não chame que a gente não chame atenção, porque esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar Cristo na maneira franciscana, a escola franciscana, da mística franciscana, levar Cristo de forma simples, singela, com muita alegria, vivendo toda a nossa orientação na penitência, no jejum, nos atos de misericórdia. Mesmo que você não entre num ministério específico, numa pastoral específica, viva isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua rua, na sua escola, faculdade. Ser franciscano é ser um cristão coerente. Amém? Paz e bem.